Ao longo da história, grandes obras de engenharia marcaram a evolução da humanidade, mas nem todas alcançaram o sucesso esperado. De projetos icônicos a estruturas modernas, erros de cálculo, negligência e imprevistos resultaram em desastres catastróficos. Este texto explora as maiores falhas na construção civil, analisando suas causas, impactos e lições deixadas. Cada história serve como um lembrete do que acontece quando a segurança e o planejamento são deixados de lado. Número 1. Torre de Pisa, a inclinação que virou símbolo mundial. A Torre de Pisa, famosa pela sua inclinação, é um exemplo clássico de como uma falha inicial pode se transformar em um marco histórico. Desde o início, a construção sofreu com problemas de solo, um fator frequentemente subestimado em grandes projetos de engenharia da época. Iniciada em 1173, a torre fazia parte de um complexo arquitetônico que incluía uma catedral e um batistério. A ideia era criar um campanário independente para chamar atenção à grandiosidade da igreja. No entanto, a escolha do terreno foi um grande erro. O solo argiloso, misturado com areia e depósitos marinhos, era extremamente instável, especialmente para suportar uma estrutura tão pesada. No momento em que o terceiro andar foi construído, a torre já estava inclinada. O problema foi atribuído à fundação rasa de apenas 3 metros, muito abaixo do necessário para uma obra de tal magnitude. Guerras e conflitos políticos suspenderam a construção por quase 100 anos, o que acabou sendo uma bênção disfarçada, pois deu tempo para o solo se assentar. Quando a obra foi retomada, engenheiros tentaram corrigir a inclinação ajustando os andares superiores para compensar o desequilíbrio, mas isso acabou criando um visual ainda mais estranho. Ao longo dos séculos, muitos esforços foram feitos para estabilizar a torre. Em 1990, ela foi fechada ao público, pois o ângulo de inclinação estava perigosamente próximo de um colapso. Foi só em 2001 que os engenheiros conseguiram estabilizá-la, reduzindo a inclinação de 5 graus para pouco mais de 4, tornando-a segura para visitantes novamente. Hoje, a Torre de Pisa é um símbolo mundial de resiliência arquitetônica e um lembrete de como erros podem ser transformados em oportunidades. Número 2. Complexo Lotus Riverside, um desastre que revelou falhas urbanísticas. O Complexo Lotus Riverside, localizado em Xangai, China, era um conjunto residencial moderno destinado a famílias de classe média alta. Com 11 edifícios de 13 andares cada, o empreendimento prometia luxo e conforto. No entanto, em 2009, um desses prédios literalmente tombou de lado, permanecendo quase intacto, mas completamente fora de uso. O problema começou durante a escavação de uma garagem subterrânea. Grandes quantidades de solo foram removidas sem consideração pela estabilidade dos edifícios. Como agravante, as chuvas fortes na região saturaram o solo restante, reduzindo ainda mais sua capacidade de sustentar o peso do prédio. Em um cenário quase surreal, o edifício tombou como uma peça de dominó, arrancando a fundação do solo. Surpreendentemente, ninguém morreu, já que o prédio ainda não havia sido ocupado. Porém, o desastre expôs problemas graves na indústria de construção da China, incluindo práticas apressadas e falta de supervisão. A queda do edifício levou a reformas significativas nas regulamentações de construção, especialmente em áreas urbanas em rápida expansão. Este incidente se tornou um alerta global, mostrando que, mesmo em grandes metrópoles, a negligência em análises de solo e planejamento pode resultar em tragédias de proporções épicas. Número 3. Colapso das passarelas do Hyatt Regency, mudanças fatais no projeto. O colapso das passarelas suspensas do Hyatt Regency em Kansas City, Missouri, em 1981, permanece como uma das falhas estruturais mais mortais na história dos Estados Unidos. Este evento trágico não apenas causou a perda de 114 vidas, mas também marcou uma mudança na maneira como projetos arquitetônicos são revisados e aprovados. As passarelas, localizadas no átrio central do hotel, eram parte de um design luxuoso destinado a impressionar os hóspedes. Conectando os andares segundo e quarto, as estruturas pareciam leves e elegantes, mas escondiam um erro crítico. Durante a construção, o projeto original foi alterado sem a devida análise estrutural. O design inicial previa o uso de uma única haste de suporte para ambas as passarelas, mas os construtores optaram por usar 2 hastes separadas. Essa mudança aparentemente pequena dobrou a carga nos pontos de conexão,
que não foram projetados para suportar o peso adicional. Na noite do colapso, centenas de pessoas estavam reunidas no átrio para um evento social. As passarelas cederam sob o peso dos ocupantes, causando uma cena de devastação completa. Este desastre levou a mudanças significativas nos códigos de construção e à criação de novos padrões de revisão para garantir que alterações de projeto sejam devidamente avaliadas. Número 4. Aquário Aquadom. Microfissuras que levaram ao desastre. O Aquadom, localizado no Hotel Radisson Blu, em Berlim, era uma maravilha da engenharia moderna. Com 25 metros de altura e contendo cerca de 1 milhão de litros de água, o aquário cilíndrico era feito de acrílico transparente e abrigava mais de 1.500 peixes tropicais. Inaugurado em 2004, o Aquadom rapidamente se tornou uma atração turística popular. No entanto, ao longo dos anos, a pressão constante da água e as variações de temperatura começaram a gerar microfissuras nas paredes do tanque. Embora imperceptíveis a olho nu, essas fissuras comprometeram lentamente a integridade estrutural da peça. Em dezembro de 2022, o tanque explodiu repentinamente, liberando uma enxurrada de 1 milhão de litros de água. O lobby do hotel foi inundado e centenas de peixes morreram no incidente. Além disso, o desastre causou danos significativos à infraestrutura do hotel e às ruas adjacentes, resultando em prejuízos milionários. Este evento destacou os riscos associados a materiais como acrílico em grandes estruturas e levantou questões sobre o monitoramento e manutenção de instalações de engenharia complexas. Número 5. O naufrágio do Vasa. Um navio que afundou sob o peso de sua ambição. O Vasa, um dos navios de guerra mais ambiciosos do século XVII, foi projetado para simbolizar o poder naval sueco. Encomendado pelo rei Gustavo Adolfo, o navio deveria ser uma demonstração de força e inovação. Com 64 canhões distribuídos em 2 convéses e adornado com esculturas ornamentais de madeira, o Vasa foi considerado uma obra-prima antes mesmo de tocar o mar. No entanto, essa grandiosidade veio à custa de uma engenharia equilibrada. Durante a construção, foram feitas várias mudanças nos planos originais, incluindo o aumento do número de canhões, o que deixou o navio extremamente pesado na parte superior. O lastro, uma seção inferior do navio projetada para equilibrar o peso, era insuficiente para contrabalançar a parte superior pesada. Testes realizados antes da partida revelaram problemas de estabilidade. Em um deles, 30 marinheiros correram de um lado para o outro do convés superior, o que fez o navio balançar perigosamente. Apesar disso, a pressão política para concluir o projeto impediu qualquer ajuste significativo. No dia 10 de agosto de 1628, o Vasa zarpou para sua viagem inaugural. Com uma leve rajada de vento, o navio inclinou-se, permitindo que a água entrasse pelos portais dos canhões. Em poucos minutos ele afundou, levando a vida de 30 marinheiros e deixando a Suécia humilhada. O Vasa permaneceu submerso por mais de 300 anos, até ser resgatado em 1961. Sua recuperação foi um marco na preservação arqueológica marítima. Hoje, o navio está em exibição no Museu Vasa, em Estocolmo, como um testemunho das consequências de priorizar ostentação e pressa, em detrimento da segurança e funcionalidade. Número 6. O desastre da barragem de Teton, uma falha estrutural catastrófica. A barragem de Teton, localizada em Idaho, Estados Unidos, foi um projeto emblemático do Departamento de Recuperação dos Estados Unidos. Construída para controlar enchentes, fornecer irrigação e suprir água para a região, a barragem foi considerada um exemplo de engenharia moderna nos anos 1970. No entanto, desde o início, houve preocupações com a qualidade dos materiais utilizados. A barragem foi construída com camadas compactadas de rochas e solo, materiais considerados mais econômicos, mas que possuíam alta porosidade. Quando o reservatório foi enchido pela primeira vez, em junho de 1976, pequenos vazamentos começaram a surgir nas laterais da barragem. Inicialmente, esses vazamentos foram tratados como problemas comuns em novas barragens. No entanto, as falhas se agravaram rapidamente. A infiltração de água enfraqueceu a estrutura por dentro e, em questão de horas, uma grande ruptura ocorreu. Em 5 de junho, a barragem cedeu completamente, liberando mais de 300 milhões de metros cúbicos de água. O impacto foi devastador. A inundação destruiu cidades como Wilford e Rexburg.
Matou 11 pessoas e causou bilhões de dólares em danos. Além das perdas humanas e materiais, milhares de hectares de terras agrícolas foram arrasados, e o ecossistema da região sofreu danos irreparáveis. A falha da barragem de Teton expôs sérias lacunas no planejamento e na supervisão de grandes obras de infraestrutura. Ela se tornou um caso de estudo em engenharia civil, destacando a importância de testes rigorosos de solo, materiais adequados e monitoramento contínuo durante e após a construção. Número 7. O colapso da loja Sampong, ganância e negligência fatal. Em 1995, o colapso da loja de departamentos Sampong, em Seul, Coreia do Sul, marcou um dos desastres estruturais mais mortais do mundo moderno. A construção do prédio começou em 1987, originalmente como um edifício de escritórios de 4 andares. No entanto, durante a construção, os proprietários decidiram convertê-lo em uma luxuosa loja de departamentos, adicionando um 5º andar e removendo várias colunas de suporte. A mudança no design não foi aprovada por engenheiros qualificados. Para acomodar as alterações, colunas principais foram afinadas e um pesado sistema de ar-condicionado foi instalado no teto, adicionando uma carga significativa à estrutura. Essas mudanças violaram os limites de peso que o prédio podia suportar. Nos meses que antecederam o desastre, rachaduras começaram a aparecer nos pisos e paredes. Funcionários relataram os problemas, mas os proprietários ignoraram as preocupações. No dia 29 de junho de 1995, o prédio desabou completamente, matando 502 pessoas e ferindo cerca de 1.000. As investigações revelaram uma negligência sistêmica, desde corrupção nos processos de aprovação até a decisão deliberada de ignorar as advertências dos trabalhadores. O desastre levou a reformas significativas nas regulamentações de segurança na Coreia do Sul e serviu como um exemplo sombrio do custo humano de priorizar lucro sobre segurança. Número 8. Walkie-talkie, o arranha-céu que incendiava ruas. Em 2014, o edifício Walkie-talkie, oficialmente conhecido como 20 Fenchurch Street, ganhou notoriedade não por sua beleza arquitetônica, mas por um defeito inesperado em seu design. A fachada côncava de vidro refletia a luz solar de forma concentrada, criando um efeito de lente de aumento. Esse reflexo gerou temperaturas de mais de 50 graus Celsius em áreas próximas, chegando a derreter partes de um Jaguar estacionado na rua e causando danos a fachadas de edifícios vizinhos. Pedestres também relataram desconforto ao caminhar nas proximidades, apelidando o prédio de Fryscraper, um trocadilho com o skyscraper, arranha-céu. Após as reclamações, os desenvolvedores instalaram uma proteção na fachada para reduzir os reflexos. Embora o problema tenha sido resolvido, o incidente destacou a importância de considerar os impactos ambientais e urbanos durante o planejamento de grandes obras arquitetônicas. Número 9. Ponte Tacoma Narrows, o desastre da Gert galopante. Em 1940, a Ponte Tacoma Narrows, no estado de Washington, era uma das pontes suspensas mais modernas de sua época. Contudo, apenas 4 meses após sua inauguração, ela desabou durante ventos moderados de 64 km por hora. A ponte oscilava violentamente devido à falta de estabilizadores aerodinâmicos em seu design. Esse comportamento levou ao apelido de Gert galopante. No dia 7 de novembro de 1940, a ponte entrou em ressonância aerodinâmica, com vibrações cada vez mais amplas, até que a estrutura cedeu e caiu no Estreito de Puget. Embora não tenha havido vítimas humanas, o desastre foi um divisor de águas na engenharia. Ele motivou estudos aprofundados sobre os efeitos do vento em grandes estruturas e a incorporação de estabilizadores em projetos futuros de pontes suspensas. Número 10. Champlain Tower South, o desabamento que chocou o mundo. Em 24 de junho de 2021, o colapso do edifício Champlain Tower South, localizado em Surfside, Flórida, tornou-se uma das tragédias estruturais mais mortais da história dos Estados Unidos. O condomínio de 12 andares foi inaugurado em 1981, oferecendo apartamentos de luxo com vistas privilegiadas do oceano. Entretanto, sob sua fachada moderna, escondiam-se décadas de problemas estruturais negligenciados. Relatórios publicados em 2018 já haviam identificado sérias falhas na estrutura do prédio,
incluindo infiltrações de água no concreto sob a laje da piscina. Essa infiltração causava a corrosão das vigas de aço, comprometendo a estabilidade da base. Além disso, o edifício foi construído sobre um terreno instável de pântano recuperado, o que contribuiu para a subsidência gradual, afundamento do solo, ao longo dos anos. Na madrugada do colapso, moradores relataram ruídos de estalos e rachaduras minutos antes de o edifício desabar em questão de segundos. Cerca de 98 pessoas perderam a vida, enquanto centenas de outras ficaram desabrigadas. As investigações posteriores destacaram a falta de manutenção e atrasos nas reformas necessárias como principais fatores para o colapso. A tragédia levou a uma revisão rigorosa nos regulamentos de segurança de edifícios na Flórida e em outras regiões costeiras, ressaltando a importância da manutenção preventiva em estruturas expostas a condições climáticas adversas e ao envelhecimento. Número 11. O colapso da Ponte Sampon. Pressa e negligência em infraestrutura. Em 21 de outubro de 1994, durante o horário de pico, a Ponte Sampon, em Seul, Coreia do Sul, desmoronou tragicamente, matando 32 pessoas e ferindo outras 17. Originalmente projetada para suportar cerca de 80 mil veículos por dia, a ponte enfrentava o dobro desse volume no início dos anos 1990. Apesar de relatos sobre rachaduras visíveis na estrutura antes do colapso, nenhuma ação foi tomada para inspecionar ou reparar a ponte. Após o desastre, descobriu-se que o uso de materiais de baixa qualidade e a negligência na manutenção contribuíram diretamente para a falha estrutural. Além disso, a soldagem inadequada de pinos críticos e a corrosão nas partes metálicas enfraqueceram a capacidade da ponte de lidar com o tráfego crescente. O colapso destacou a necessidade de manter inspeções regulares e adequadas em obras de infraestrutura, especialmente em áreas urbanas densamente povoadas. Em resposta ao incidente, o governo sul-coreano implementou reformas nas leis de construção e reforçou os programas de inspeção obrigatória para evitar desastres semelhantes no futuro. Número 12. O desastre do Rana Plaza, um símbolo de negligência industrial. O colapso do Rana Plaza em 2013, em Bangladesh, não foi apenas uma tragédia humana, mas também uma revelação chocante sobre as condições de trabalho no setor de moda global. O edifício de 8 andares, localizado em Savar, perto de Dhaka, abrigava 5 fábricas de roupas que produziam para marcas internacionais conhecidas, além de lojas e escritórios. Projetado inicialmente para fins comerciais, o prédio foi modificado de forma ilegal para suportar fábricas industriais e recebeu 4 andares adicionais. Essas modificações foram feitas sem reforçar a estrutura original, e materiais de baixa qualidade foram utilizados em sua construção. No dia anterior ao colapso, rachaduras grandes apareceram nas paredes do edifício. Apesar dos avisos, os trabalhadores foram obrigados a retornar ao trabalho para cumprir prazos de produção. Às 8h57 do dia 24 de abril de 2013, o prédio desabou, matando 1.134 pessoas e ferindo mais de 2.500. Este desastre gerou indignação global e trouxe mudanças significativas, como a criação do Acordo de Bangladesh sobre Segurança de Incêndio e Edifícios. O acordo envolveu marcas internacionais, sindicatos e organizações não governamentais, comprometendo-se com inspeções rigorosas e melhorias nas condições de trabalho em fábricas. Número 13. Sydney Opera House. Uma obra-prima de persistência e sacrifício. A Sydney Opera House, um dos ícones arquitetônicos mais reconhecidos no mundo, é um símbolo de inovação, mas sua construção foi um pesadelo logístico e financeiro. Concebida pelo arquiteto dinamarquês Jørn Utzon, a obra começou em 1957 e tinha uma previsão de 4 anos para a conclusão, com um custo estimado em 7 milhões de dólares australianos. No entanto, as icônicas conchas curvas do design enfrentaram desafios técnicos inéditos. A tecnologia disponível na época não era suficiente para realizar os cálculos necessários, o que levou a inúmeras revisões no projeto. O processo de construção também foi marcado por conflitos políticos e orçamentários, culminando na saída de Utzon em 1966. Quando finalmente inaugurada em 1973, após 14 anos de construção e um custo final superior a 100 milhões de dólares australianos, a Opera House ainda apresentava falhas, como acústica inadequada
e espaços interiores inacabados. Apesar dos desafios, a Sydney Opera House é hoje um patrimônio mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, e um exemplo de como superar adversidades em projetos de grande escala. Renovada recentemente para melhorar sua acústica e funcionalidade, a estrutura continua sendo um marco de inovação e perseverança na arquitetura moderna. Número 14. A crise do mármore do Aon Center, luxo que desmoronou. O Aon Center, um dos edifícios mais altos de Chicago, foi concluído em 1973 com uma fachada revestida em mármore branco de Carrara, importado da Itália. O material foi escolhido por sua beleza e prestígio, mas não era adequado para o clima extremo da cidade. Dentro de um ano, começaram a aparecer rachaduras nas placas de mármore, e algumas delas, pesando centenas de quilos, se desprenderam e caíram, representando risco de vida para pedestres. O mármore, vulnerável à expansão e contração causadas pelas variações de temperatura, provou ser uma escolha inadequada para a região. Após anos de tentativas de reparos, a fachada foi completamente substituída por granito mais resistente nos anos 1990, em um projeto que custou 80 milhões de dólares, mais da metade do custo original do edifício. Essa crise se tornou um exemplo clássico de como a estética não deve prevalecer sobre a funcionalidade e a segurança em projetos arquitetônicos. Número 15. Lições de tragédias monumentais. Ao longo da história, erros de engenharia e negligência em grandes projetos de construção causaram tragédias devastadoras, deixando marcas permanentes. Cada um desses eventos ensina lições valiosas sobre a importância da análise técnica, do planejamento adequado e da manutenção contínua. De edifícios que desabaram devido a fundações mal planejadas a pontes que não resistiram aos ventos, a mensagem é clara. A segurança e a funcionalidade devem sempre ser prioridades absolutas em qualquer obra. Essas histórias são lembretes dolorosos, mas cruciais, do que acontece quando erros são ignorados. Que o futuro da construção seja guiado por essas lições e comprometido com padrões mais elevados de excelência e responsabilidade. Número 16. Ponte de Quebec. A tragédia de um ícone inacabado. A Ponte de Quebec, no Canadá, é um dos exemplos mais trágicos de falhas de engenharia do início do século XX. Destinada a ser a ponte de vão livre mais longa do mundo na época, com um vão de 549 metros, sua construção enfrentou problemas desde o início. O projeto começou em 1904 e enfrentava grandes desafios devido à sua ambição de cruzar o amplo Rio São Lourenço. A pressão para reduzir custos levou à utilização de materiais mais baratos e ao uso de cálculos inadequados para a estrutura. Em 29 de agosto de 1907, enquanto a ponte estava em construção, uma seção inteira da estrutura desabou, matando 75 trabalhadores. Após a tragédia, uma investigação revelou que os engenheiros subestimaram a carga estrutural que os materiais deveriam suportar. Apesar do desastre, o projeto foi retomado, mas em 11 de setembro de 1916, um segundo colapso ocorreu quando um dos vãos caiu durante a instalação, matando mais 13 pessoas. Finalmente concluída em 1919, a Ponte de Quebec é hoje um símbolo de persistência, mas também de advertência sobre os perigos de negligenciar cálculos estruturais adequados. Número 17. A tragédia de Banqiao. Uma inundação devastadora na China. A barragem de Banqiao, construída no rio Hu, na província de Henan, China, foi projetada para resistir a condições climáticas severas. Concluída em 1952, fazia parte de um ambicioso plano do governo chinês para controlar inundações e fornecer irrigação. No entanto, em agosto de 1975, o tufão Nina trouxe chuvas que excederam as previsões mais pessimistas. A barragem, que havia sido mal projetada e mal mantida, não suportou a pressão. Em 8 de agosto, ela desmoronou, liberando um volume de água equivalente a um lago gigante. A inundação resultante varreu vilarejos inteiros, matando mais de 240 mil pessoas direta ou indiretamente, em um dos desastres mais mortais causados por falhas de engenharia. Este evento destacou os perigos de combinar mudanças climáticas extremas com negligência em infraestrutura crítica. Número 18. Desmoronamento do edifício Pemberton Mill. Tragédia no auge da Revolução Industrial. Em 1860,
O edifício Pemberton Mill, localizado em Lawrence, Massachusetts, Estados Unidos, era uma das maiores fábricas têxteis da época. Construído às pressas para atender à crescente demanda por produtos têxteis, o edifício apresentava sérias falhas de projeto desde o início. Na tarde de 10 de janeiro, enquanto centenas de trabalhadores estavam no local, a estrutura cedeu repentinamente. Os materiais baratos e as paredes externas mal suportadas contribuíram para o colapso. Para piorar, uma explosão causada por uma lâmpada a gás desencadeou um incêndio, prendendo muitos trabalhadores nos escombros. Cerca de 145 pessoas morreram e mais de 300 ficaram feridas. Este desastre expôs as condições desumanas e a falta de regulamentação nas fábricas durante a Revolução Industrial, levando a uma pressão por reformas na segurança e nos direitos dos trabalhadores. Número 19. A explosão do reator nuclear de Chernobyl. O custo da negligência humana. Embora não seja um exemplo direto de falha estrutural, a explosão do reator número 4 da usina nuclear de Chernobyl, em 26 de abril de 1986, é um caso emblemático de desastre causado por erro humano e má engenharia. Projetada para ser uma das usinas mais avançadas da União Soviética, Chernobyl utilizava um tipo de reator conhecido como RBMK, que apresentava falhas de design perigosas. Durante um teste de segurança, uma combinação de procedimentos inadequados, erro humano e a falta de barreiras de segurança essenciais levou à explosão do núcleo do reator. O desastre lançou enormes quantidades de material radioativo na atmosfera, causando a morte imediata de 31 pessoas e expondo milhares à radiação letal. As consequências a longo prazo incluem impactos ambientais devastadores e efeitos na saúde que ainda são sentidos décadas depois. Chernobyl permanece como um lembrete doloroso do que pode acontecer quando a segurança é sacrificada em nome de objetivos políticos ou econômicos. Número 20. Colapso do Hotel Royal Plaza. Negligência e perdas irreparáveis na Tailândia. Em 13 de agosto de 1993, o Hotel Royal Plaza, localizado em Nakhon Ratchasima, Tailândia, desabou subitamente, resultando na morte de 137 pessoas e ferindo mais de 200. O hotel de 6 andares era um destino popular para turistas e eventos locais, mas apresentava problemas estruturais desde sua construção. Investigações revelaram que o prédio foi ampliado de forma inadequada durante o processo de construção, incluindo a adição de 2 andares extras que não estavam nos planos originais. A estrutura base não foi reforçada para suportar o peso adicional, e materiais de baixa qualidade foram usados para economizar custos. No dia do colapso, o hotel estava lotado devido a um evento empresarial. Testemunhas relataram sons de rachaduras antes do desabamento completo. Após a tragédia, as autoridades tailandesas implementaram regulamentações mais rígidas para construções comerciais, destacando a importância de seguir planos estruturais aprovados e utilizar materiais adequados. Cada desastre descrito, seja causado por erro humano, negligência ou falhas técnicas, reforça uma mensagem clara. A segurança nunca pode ser comprometida em nome da economia ou da velocidade. Na construção e manutenção de estruturas, é essencial considerar não apenas a funcionalidade imediata, mas também a durabilidade e os riscos a longo prazo. De pontes a arranha-céus, barragens e até edifícios residenciais, cada uma dessas tragédias nos ensina que o investimento em materiais de qualidade, planejamento rigoroso e inspeções regulares salva vidas. À medida que a tecnologia avança, a esperança é que a engenharia moderna continue a aprender com esses erros históricos para construir um mundo mais seguro e resiliente. Muito obrigado por assistir ao vídeo. Compartilhe com seus amigos, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos incríveis. Cuidem-se, pessoal!